E aí, beleza? Já tomou seu café? Eu vou trazer uma história para vocês de um videogame que muita gente pensa que foi o primeiro videogame do mundo, mas não foi. Foi muito importante para popularizar o videogame doméstico no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Eu vou trazer para vocês a história e um pouquinho daquilo que eu sei da minha experiência com esse videogame, que é o Atari 2600, o Atari que todo mundo conhece, que não é um videogame muito hypado entre os colecionadores, a não ser os mais antigos, né? O pessoal aí dos 40 mais ou dos 50 mais que teve mais contato com ele, mas ele tem um papel muito importante no universo dos videogames, que foi graças a ele que o videogame se tornou um item comum na casa das pessoas. Então, apesar dele não ter sido o primeiro, como muita gente acha, ele foi tão importante quanto o primeiro. O Atari 2600, ele é por muitas vezes pensado como o primeiro console que existiu, mas na verdade ele é um console de segunda geração. A primeira geração foi a era dos Pongs e um console que foi o Odyssey, né? Que é um console muito bonito, eu acho ele muito bonito, mas que ele ainda não usava o recurso de troca de cartucho. Os jogos eram embutidos e você trocava umas pecinhas que tinham trilhas, que mudavam as trilhas dentro do console, mas não tinha uma room, né, um jogo dentro das fitinhas. Isso apareceu um pouco depois, também não foi o Atari o pioneiro, né? Foi o Channel F, que foi um console que foi pioneiro na ideia de cada cartucho ter o seu jogo, e o console só executava o jogo, né, com todo o aparato de hardware dele, mas ele não fez tanto sucesso como o Atari 2600 fez. Mas por quê? Vamos falar um pouquinho da companhia. O Atari 2600, ele foi fundado por dois caras, Nolan Bushnell e Ted Dabney, em 1972. Eles atuavam no Vale do Silício, mas a ideia deles era trabalhar com arcades e pongs, que era um sucesso na época, né? Era o que fazia aí a alegria dos botecos, dos bares, dos lugares onde esses pongs eram instalados, né? Onde dois jogadores interagiam e tal. Em 1900 e pouco tempo depois, se não me engano, em 1973, o Ted já saiu da companhia e o Nolan Bushnell acabou ficando com a companhia para ele, para desenvolver e pensar numa forma de ganhar mais dinheiro. Obviamente é assim que a empresa funciona. E conta a história que eles foram, que eu não lembro se é só ele ou ele e o Ted ainda, eles foram conhecer o Odyssey, né? E acharam interessante. Dali, numa demonstração que teve do Odyssey, daí eles começaram a pensar como isso poderia ser utilizado de uma forma de escala e vender no mundo inteiro. Nisso se passou muito tempo, até que em meados de 1975 surgiu o primeiro protótipo do Atari, que chamava Stella, que até quem conhece aí o mundo dos mumus sabe que esse é o nome do software que roda jogos do Atari. E foi o primeiro projeto, porém a companhia continuou desenvolvendo até que em 1977 ela tivesse um modelo praticamente pronto do 2600, do Atari, né, como seria, os jogos, tudo certinho. Porém, ela não tinha capital para poder escalar o negócio no nível que eles queriam. Então, a companhia ela foi negociada com a Warner Communication em 1977. E com essa compra, a Warner que a gente conhece é uma subsidiária da Warner na época, né? Ela pôde escalar. E em setembro de 1977, o Atari foi lançado nos Estados Unidos. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, por sinal, porque em setembro de 2025, o Atari está fazendo 43 anos de idade. Já está quase virando cinquentão esse carinha aqui. E ele foi lançado no mercado americano, foi um sucesso. E quando ele foi lançado com alguns jogos, do que eu tenho dois deles, né? Que é o Combat, que vinha no bundle, que nem veio o Mario Kart no Switch 2, do Atari, e o RC Battle, que é outro jogo que também foi lançado. Foram vários jogos, se eu não me engano, 10 jogos. Depois eu ponho a listinha aqui em algum canto para vocês verem quais os jogos foram lançados junto com o console. E ele foi lançado em uma média de preço de $199 e os jogos $29 cada um.
O preço dele foi variando ao longo da vida, obviamente, para menos, né? Porque seria normal de acontecer com os videogames, né? Sony, Nintendo e Microsoft. Então ele vai ficando mais barato, né? Conforme vai vindo. E ele foi um sucesso tão grande que as empresas, uma delas a Coleco, lançou para o ColecoVision, que era um outro videogame, um acessório que você poderia encaixar as fitas do Atari no ColecoVision, que por sinal virou depois um processo para a Coleco, que a Atari e elas chegaram num acordo e a Coleco virou uma empresa que tinha autorização da Atari para produzir hardwares e outras coisas da Atari. Um deles foi um Atari da Coleco, que era o Coleco Gemini, ou Gemini, né? Que é um Atari, basicamente é um Atari, que é compatível com as fitas do Atari, porém o design dele é um pouquinho diferente. A especificação de hardware é basicamente igual, se eu não me engano tem um chip só que é diferente aqui, ou dois, dos chips principais, né? E ele foi lançado em 1982 também pela Coleco, Coleco Gemini. E o controle dele era interessante, que ele era diferente também, né? A gente conhece o controle do Atarizinho, que é esse aqui, que é o clássico. E o do Gemini, ele tinha, além do pad, que é muito bom, por sinal, porque ele funciona num sistema de garfo, é um pouco diferente. E ele também tem aqui o analógico. Ele era conhecido como Dual Command, porque o Atari ele precisava de um outro acessório para fazer isso aqui, que era o Pedal, que vinha com alguns modelos do Atari também, que alguns jogos utilizam, como os jogos que você tem aquela bolinha, sabe, tipo Pong mesmo, e você consegue movimentar a raquete para lá e para cá. Então ele já vinha no mesmo controle, e o controle funciona no Atari, por sinal também. Fora os outros controles que foram aparecendo depois não licenciados, né? Esse aqui é nacional, que a gente tinha aqui de uma empresa que chama Steel. Teve vários desses no Brasil, por sinal, né? Que ele tem vários botões, mas todos os botões fazem a mesma coisa. Esse é por 2.600 também. Então a Atari foi esse sucesso. No Brasil, ela chegou somente, por coincidência, em setembro de 1983, onde a gente já tinha no Japão o Famicom. Já estava sendo lançado o Nintendinho, nos Estados Unidos ainda não. Mas no Japão a gente já tinha o Famicom e o Atari chegou 5 anos depois no Brasil, licenciado pela Polivox, né? Porque a gente ainda tinha lei de reserva de mercado aqui, então o console ele tinha que ser nacionalizado ou ser um clone. Como aconteceu também, a gente teve vários clones de Atari, né? O da CCE, teve o Onyx Junior, que usa uma fitinha verde. O console eu não tenho, mas a fita eu tenho, peraí. Ela tinha uma fitinha assim, bonitinha a fita dele. Ele é um console também, um clone de Atari, fabricado no Brasil. Você tem o da Dynacon também. Então você teve vários clones de Atari no Brasil, né, por causa da lei de reserva de mercado. Mas esse é o clássico que muita gente conhece, que é o que tem a famosa frente de madeira, né? Ele é bem bonito, por sinal. Curto muito ele. Esse não é o mais que o pessoal mais gosta, o que o pessoal curte mesmo, é um que tem 6 chaves, né? Eles chamam de Sixters. Porque o Atari atrás dele tem 2 chavinhas que em alguns modelos elas são na frente do console, que é a dificuldade do game e os canais, seleção de canal 2 e 3 que ele tem. Ele é um console bem simples, né? Toda a parte de hardware dele é basicamente apoiada em 3 chips. Os chips são o processador, que seria fundamental, que é o MOS 6507, é um processador de 1.19 MHz, que tem a função de todo o processador, que tem por aí até hoje. O TIA, que é responsável pelo som e pelo vídeo, e o RIO, né, que é um outro chip que é responsável pela memória, pelo controle e pelo temporizador. Esse chip ele é basicamente o que controla a função do videogame em si, né? Quase tudo ele é tipo um organizador. O Atari ainda não tem um chip dedicado a vídeo, como já tinha o Famicom japonês, né? Na geração do NES, na terceira geração. E então, algumas coisas na programação dele são muito únicas, né? Do jeito que ele interage com a TV de tubo, né? Pelo sistema de desenho de linhas. É um troço meio complicado, mas quem gosta, se quiser, dá uma lida aí. Tem muito vídeo na internet falando. Ele é muito singular. E, lógico, isso dava muitas limitações para ele. Curiosidade,
O Atari é um videogame 8 bits, assim como é o Famicom, o Nintendinho, o Master System. Ele já é um videogame 8 bits. Porém, ele tem limitações que impedem que ele tenha o mesmo desempenho de um videogame 8 bits de terceira geração. Mas ele não é 4 bits. Então, por isso que às vezes o pessoal fala geração 8 bits, mas na verdade o Atari é da geração anterior. Ele já utilizava um sistema de 8 bits, porém ele era muito mais simples e muito mais básico que um 8 bits da geração seguinte. Com o sucesso do Atari, muitas empresas começaram a produzir jogos para o Atari. Porém, a gente teve uma inundação de jogos de péssima qualidade, né? Quem já não ouviu falar do Crash dos videogames? Até muita gente culpa o Crash por causa desse carinha aqui, que é o ET de Atari, considerado o pior jogo de todos os tempos, né? Mas tem coisa pior mesmo. Ele é só um jogo meio complicado, né? Ele é de 1982. E daí, entre 1982 e 1985, os videogames passaram por o Atari, né? Haviam outros, né? O ColecoVision, o Intellivision, eles são da mesma época. Mas eles passaram por uma crise de jogos de péssima qualidade. Teve uma inundação de jogos. Para você ter uma ideia, as empresas, muitas delas, inclusive o ET de Atari, né? Que foi um jogo feito em poucas semanas, elas faziam mais jogos do que o número de consoles vendidos, que já estavam vendidos, porque elas acreditavam que o jogo faria com que o console vendesse mais. É a mesma coisa se você tivesse vendido 10 milhões de PlayStation 5 e produzisse 15 milhões de jogos esperando que eles fossem vendidos para as pessoas que já têm e mais os consoles que seriam comprados. E começou a sobrar muito jogo no estoque, né? Trazendo aquela história das fitas de Atari que foram enterradas no deserto, que era uma lenda urbana, e depois de uns anos se descobriu que era verdade numa escavação arqueológica que fizeram, né? Curiosidade, essas fitas foram vendidas por valores bem altos, essas que estavam enterradas, né? Pela história que ela tinha. Mas não foi só de jogos ruins que a Atari viveu, né? A gente teve os jogos da Activision, que eu tenho aqui, nenhum deles são da Atari mesmo, mas alguns muito importantes. É a mesma Activision que a gente tem até hoje. Então, um jogo de tênis. Esses são da CCE, as capas eram bem bonitinhas. Depois eles começaram a esculachar e ficou tudo igual. River Raid, que é um baita jogo, né? Muito bom, um dos melhores para mim da plataforma. Frostbite, também que é um jogo legal, tá aqui, também clonezinho de fita. SeaQuest, também um dos melhores jogos da plataforma, Activision. Crackpots, que é um jogo que tem uma imagem muito bonita para Atari. Eu acho ela até, assim, acima da média dos sprites que eram possíveis de serem programados para o Atari. Ela é bem bonito o jogo. Depois eu vou pôr um pedacinho para vocês verem aqui do lado. E a gente teve jogos icônicos também, que é o Pac-Man, que era um sucesso no arcade e depois veio pro Atari. É uma versão bem mais simples, com certeza, porque o videogame era muito limitado, né? E o Donkey Kong, da Nintendo, licenciado pela Nintendo, que também é uma versão pro Atari, da versão de arcade, também bem mais simples, mas era um jeito de você jogar o arcade na sua casa. Em 1978, o Nolan Bushnell, que foi um dos fundadores da Atari, saiu da Atari. E daí para frente, a empresa foi tocada pela Warner e seguiu o seu rumo. Muito disso que aconteceu da crise dos videogames já era com outra administração, com outro enfoque da empresa, mais profissional, organizada, porque se dizia que o Nolan Bushnell deixava a empresa meio desorganizada, sem metas concisas, então ele acabou saindo da empresa por livre e espontânea pressão em 1978, praticamente um ano depois que ele fez a parceria com a Warner. Mas até hoje ele é reconhecido como o pai do Atari e participa de eventos. De vez em quando ele até está perdido no Brasil, ele já veio, né, algumas vezes, para assinar console, assinar fitas, porque ele é ainda visto como o pai do Atari. De 78 para frente, a empresa tomou outros rumos, tentando emplacar outros consoles, como o Atari 5200, o Atari 7800, mas nenhum deles fez um sucesso tão grande como o 2600. A empresa foi vendida novamente, onde o enfoque do novo dono era produzir também computadores, mas infelizmente também não deu muito certo, né? Levando a empresa praticamente a cair no esquecimento ao longo dos anos e lançar alguns consoles, alguns minis, alguns portáteis que relembravam a época do 2600, que foi a época que mais marcou as pessoas, a segunda geração, onde muita gente teve contato com o Atari pela primeira vez. O meu Atari eu ganhei de um primo meu, que ganhou esse Atari de uma outra pessoa. Por quê?
Na era do Super Nintendo, Mega Drive e do PlayStation também, ele era um videogame que era praticamente descartado. Tanto que hoje é um dos consoles que eu mais tenho cartucho, porque muita gente me deu cartucho do Atari. Porque ninguém queria um Atari em casa, porque ele era tecnologicamente muito atrasado. E eu peguei, obviamente, porque eu já gostava de videogame, isso em 1997, eu acredito. E ele ficou comigo até hoje, né? E mesmo assim, depois disso, eu ainda ganhei mais fitas de Atari, assim como esse Gemini. Também eu ganhei de uma pessoa que achava que ele já era um videogame ultrapassado, né? Hoje ele é uma peça importante da história dos videogames e o que o videogame doméstico se tornou, né? Com o PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, de trazer o console para casa, onde você joga em casa sem precisar sair para o arcade. Foi uma revolução para o console doméstico e mesmo hoje não sendo o queridinho de muita gente que não curte muito ele ou não entende muito ele, porque alguns jogos você precisa jogar com o manual para entender o que está acontecendo e tem que ser muito criativo para poder entender os pontinhos na tela, os pixels, que são bem limitados pelo hardware. Mas é um console divertido, eu me divirto jogando ele até hoje, nem todos os jogos são bons, confesso, mas tem muitos jogos bons e muitos jogos revolucionários dentro da plataforma. E aí, já jogou Atari alguma vez? Curtiu? O que você pensa desse console? Deixe aí nos comentários. Um bom café a todos e até a próxima.